Olá, tudo bem? Marcelo Akira por aqui com mais uma dica de construção residencial. Hoje eu quero responder a pergunta que o Marcelo, meu xará, deixou pra gente aqui no canal. Ele diz o seguinte: como sugestão para os próximos vídeos, eu queria que você falasse sobre exatamente o momento que eu estou passando agora. Como saber se o cálculo do projeto estrutural das ferragens, as bitolas, não está exagerado? Obviamente, dentro de uma segurança calculada, terei uma grande economia com esse tipo de material. Desde já, obrigado. Obrigado, xará Marcelo, aí por ter deixado a pergunta pra gente. Duas linhas a gente vai pensar para eu te responder essa pergunta e para a gente poder entender bem o que significa, se está exagerado ou não, tá? A primeira delas é com relação ao seu projeto e a segunda delas, e a segunda parte é com relação ao seu engenheiro que calculou, ao seu engenheiro calculista, tá? Muitas coisas envolvem o custo de uma estrutura. Muitas coisas fazem o seu projeto ele ficar mais caro ou você ter uma grande economia. Por exemplo, se você opta por uma casa com forro de madeira, forro de PVC, forro de gesso, eu tenho um peso bem reduzido, tenho uma carga bem reduzida que a tua estrutura precisa suportar. Obviamente, os seus pilares terão seções menores, a bitola dos seus ferros serão menores, as suas fundações serão mais rasas, então eu gasto bem menos. Em contrapartida, se você opta, você deseja um pouco mais de segurança, como que algumas pessoas falam, e você resolve colocar uma laje na sua casa. Obviamente eu vou ter um concreto agora aqui em cima, certo? Então eu vou ter mais peso, obviamente eu preciso de ter pilares mais robustos, eu preciso ter ferragens, bitolas mais grossas, fundações mais profundas, conforme o tipo da fundação. Logo, a gente vai ter um gasto maior com a estrutura da casa. Supondo que você opte ainda pela construção de um sobrado, então agora eu vou ter mais carga ainda, mais peso. Então minhas lajes serão mais pesadas, a minha ferragem é mais grossa também, entendeu? Por exemplo, se você opta por um sobrado, eu tenho vários modelos de escada, vários tipos de escada. Algumas escadas são bem simples, como escadas de prédio, de saídas de emergência, então é uma escada bem comum, tá? Ela não tem nada de estética, então ela tem um custo bem mais barato estruturalmente falando. Mas se você opta por uma escada um pouco mais elaborada, mais rebuscada, com que a estética seja valorizada, eu preciso ter um gasto com a sua estrutura. Vou ter que investir na estrutura dela para deixar essa escada estável. Ou seja, que ela não caia, né? Então depende do seu projeto. Supondo que você opte por coberturas, pela hora que você já finalizou seu projeto, você vai definir o telhado da sua casa. E você opte por coberturas bem mais simples, por exemplo. Então, praticamente o gasto com a estrutura é mínimo, mas vai que você optou por um telhado um pouco mais recortado, com bastante caídas de telhado, com o ponto dele bem alto, com uma inclinação bem alta. Você quer um telhado mais imponente, mais aparente, tá? Então eu preciso gastar com a estrutura porque eu vou ter mais peso, eu vou ter mais alvenaria, eu vou ter mais peso de telhado e quem suporta isso é toda a nossa estrutura, certo? Então você já começou a perceber que depende do teu projeto para a gente poder analisar se o teu cálculo de ferragens ele está exagerado ou não. Às vezes o teu projeto tem vários detalhes. Eu recentemente passei próximo a um sobrado aqui em Campo Mourão e a garagem inteira, era uma garagem para 2 carros, ela só tinha um pilar numa ponta. A outra ponta a gente chama de em balanço, é a estrutura sem nenhum pilar embaixo, sem nenhuma sustentação. Tá? Então, toda essa garagem, os carros estão cobertos por uma estrutura que vem lá de longe, lá de dentro da casa, não vem do pilar em si. Tá? Então essa estrutura que está em balanço, eu demando de ter vigas bem altas e bastante ferro nela. Supondo que eu resolvo colocar um pilar na ponta dessa garagem. Acabaram-se todos os problemas. Na verdade não é um problema, eu consigo reduzir bem o custo da minha estrutura em executando esse único pilar. Tratando-se de estética, não vamos falar sobre isso, tá? Muitas vezes a estética ela demanda gastos com estrutura. Outra situação, quando a gente vai fazer um cálculo de uma estrutura, a gente calcula ela para alguns anos. Tá? Quando eu calculo para 50 anos. Tá? Que a tua casa, o teu sobrado, a sua construção, ela
a estrutura dela precisa aguentar todo esse tempo, tá? Supondo que você queira uma casa com com uma estrutura menor, obviamente ela terá um tempo de vida útil, quantidade de anos mais curto. Então depende também do tempo que você demanda para sua construção. Obviamente você não vai fazer uma casa hoje para daqui 10 anos você estar demolindo ela, tá? Por isso que eu calculo para 50 anos. Então, entendido essa questão do projeto, entendido essa questão que depende de como você escolhe o seu projeto arquitetônico com o seu arquiteto, com o seu engenheiro, que isso resulta num gasto alto ou baixo na estrutura da casa. Falando do segundo ponto agora é com relação a quem calcula. E por isso eu vou te contar duas histórias. A primeira delas aconteceu comigo logo quando eu comecei a dar os meus primeiros passos como engenheiro civil, quando eu comecei a projetar os primeiros sobrados, a fazer os primeiros cálculos estruturais, eu tive uma forte barreira, porque eu colocava tudo na ponta do lápis. Talvez um pouco de medo, um pouco de inexperiência na época, então eu colocava todos os carregamentos da casa e eu fazia um cálculo bem detalhado, tá? Isso me dava algum tipo de ferragem, algum tipo de estrutura, e essa estrutura e a fundação também, ela era talvez aí uns 10, 15% a mais do que aquilo que os pedreiros, os mestres de obras estavam acostumados a fazer. Só que eu tinha certeza que eu estava dentro das normas, porque eu estava executando tudo e colocando tudo na ponta do lápis. Conferia várias vezes os cálculos, certo? E eu tinha uma certa barreira de entrada, porque a hora que eu apresentava o projeto para o mestre de obras, nas primeiras reuniões, ele já falava, ó, tá pesado, tá muito caro, você vai gastar muita estrutura. E conforme o tempo foi passando, o pessoal foi percebendo que realmente, respeitando todo o projeto conforme eu calculava, nós não tínhamos problemas nos sobrados, nas casas. Alguns projetos que o pessoal desrespeitou, isso daí na verdade é um caso à parte, não convém muito para esse vídeo, mas a gente teve problemas na construção. Ou apareceu alguma trinca, ou deu algum recalque na fundação, alguns probleminhas estruturais, tá? Então, quando o pessoal aqui começou a perceber que eles estavam respeitando o projeto que eu calculava, isso não estava dando problema na obra. Tá? A segunda história que eu quero te contar foi um caso onde eu presenciei a construção, onde eu fui responsável técnico pela execução dela, mas eu não participei em nada dos projetos. Tá? Esses projetos foram feitos por arquitetos e outros engenheiros, inclusive até gente de fora da cidade aqui. Numa conversa, eu olhei para aquele projeto estrutural e achei ele um pouco pesado, um pouco reforçado demais para aquilo que realmente precisava, né? Aí eu fui conversar com o engenheiro e falei, ó, será que a gente não podia dar uma recalculada aqui, porque eu acho que o cliente vai estar gastando um pouco além do que eu acho que seria necessário e tal. Aí, resposta do engenheiro. Ele disse, eu não conheço a mão de obra, tá? Eu não sei se vocês vão contratar gente com experiência para executar essa construção. Eu não sei qual vai ser a qualidade do concreto que vocês vão estar utilizando. Eu não sei se o concreto, por exemplo, das lajes e fundação, você vai estar comprando concreto usinado. Eu não conheço o solo da região. Tá? Então ele começou a apresentar alguns entraves, alguns pontos que traziam dúvidas para ele. Logo, ele exagerava um pouco na estrutura para garantir que a estrutura não fosse dar problema. Acho que você entendeu, né, Marcelo? Procure, quando você for buscar alguém para calcular a sua estrutura, alguém da sua região, alguém que conheça o solo, alguém que conheça como funciona a mão de obra da sua região, que saiba como que eles trabalham. Isso influencia diretamente no teu cálculo no cálculo da sua estrutura. Tá? Mas tentando responder a sua pergunta agora, criei todo esse cenário para te dar várias possibilidades e ver se você se encaixa em alguma delas. Saber se o seu projeto está exagerado ou não depende de uma forte análise do seu projeto arquitetônico e das condições da localidade, da sua mão de obra, do seu terreno. Tá? Às vezes a gente olhando para um projeto, a gente acha que ele está exagerado, mas na verdade o seu projeto arquitetônico ele demanda de uma estrutura um pouco mais pesada. Certo? Então a minha dica de hoje é essa. Quando vocês forem contratar alguém para fazer o cálculo da sua estrutura,
Busquem informações, saber se já é gente experiente no cálculo estrutural, alguém que conheça a mão de obra, que saiba como funciona o processo construtivo, que conheça o solo da região, certo? Então é isso. Um forte abraço e até amanhã, nosso próximo vídeo.